A gente vai falar sobre as cotas raciais com a professora Ivonete Soares, que já é professora aposentada da instituição, mas continua lá prestando serviços, inclusive gratuitamente, para que as pesquisas, os estudos em relação a questões étnicos raciais continuem a acontecer com os jovens, né, com os que estão chegando. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Eu que agradeço a possibilidade de participar do seu programa. Coisa boa, professora. A senhora tem muito conteúdo para passar para a gente e a gente tenta aproveitar tudo isso porque a gente sabe também que o Brasil é um país muito racista, ainda, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso. E como é que está a questão da pesquisa e dos estudos dentro da UERN, que traz aí ela para a 14ª colocação como uma das melhores instituições de ensino superior do país? Bom, dois aspectos com relação ao racismo, que é uma marca da nossa sociedade, o racismo velado, né, o mito da democracia racial. E com relação ao UERN, os avanços na quebra dessa dimensão do racismo e na definição da UERN como uma universidade inclusiva e uma universidade marcada pela presença negra. E nessa questão nós temos dois aspectos. Um aspecto principal são as cotas raciais para estudantes negros para o ingresso no próximo Enem, que é resultante de vários anos de discussões e lutas na nossa universidade, e aí uma ressalva em particular, iniciado na Faculdade de Serviço Social em 1999, com a professora Wanda Cambuim Soares, que é a primeira professora a pautar esse tema em nossa universidade e que vem se desenvolvendo com outros professores e, mais particularmente, com as ações do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. As cotas raciais têm, nesse ano de 2019, um grande marco na UERN, com a apresentação na Assembleia Legislativa pelo então deputado Fernando Mineiro da Lei Estadual de Cotas e a sua instituição na universidade, e agora com os avanços para a sua aplicação a partir do Enem, né, de 2019. E a outra marca, que é essa que você nos coloca do ranking da universidade, é que a UERN está entre as 14 universidades brasileiras, selecionada a partir de dados do próprio MEC, entre as universidades com mais de 500 professores, está entre as universidades mais inclusivas, com a maior presença de professores negros. Ou seja, 45% dos nossos professores, a partir das referências do ano de 2018, se autodeclararam pretos ou pardos, transformando a nossa universidade numa universidade com essa particularidade de ser formada por professores negros. E aí a gente entra numa dimensão que é o discutir a questão do que é ser negro e da afirmação da condição de negro, no sentido de que os pretos e pardos autodeclarados, nossos professores pretos e pardos autodeclarados negros, possam assumir também essa condição de pertencimento a esse grupo étnico, a esse grupo humano, para ampliar, inclusive, as possibilidades de combate ao racismo institucional e ampliar as condições da nossa universidade enquanto universidade inclusiva. Professora Ivonete, a gente viu recentemente alguns casos, inclusive um caso que chamou muita atenção, de um rapaz que quis entrar numa universidade, acho que foi na USP. Ele vamos dizer assim, enegreceu com bronzeamentos, com tinta, fez de tudo, fez foto e quando entrou, né, conseguiu a vaga através das cotas raciais, entrar nessa universidade. Depois descobriu-se que ele não era negro, nem era pardo, era branco, dos olhos verdes, inclusive. E como é que a UERN trabalha isso? Porque muita gente se autodeclara, mas quando vai se apresentar não é bem o que se autodeclarou. Como é que a UERN faz essa triagem para que não ocorra nenhum percalço ali no meio da inscrição da matrícula? A experiência da cota étnico-racial ela vai começar a partir do próximo ano. E a UERN já se preparou para tanto com a criação de uma comissão especial coordenada pela PROEG, pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que contou com a participação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, de representantes da UERN, de representantes estudantis, de representantes da comunidade indígena
e de professores que trabalham a temática na UFESA, né? 2 professores. Essa comissão, ela elaborou e entregou recentemente ao reitor, a semana passada, a minuta de resolução que normatiza as comissões de heteroidentificação no campo da UERN. As comissões de heteroidentificação, elas serão aquelas que irão aferir, a partir do fenótipo, a autodeclaração dos alunos que entrarão através das cotas raciais. Você se autodeclara, mas você passará pela avaliação dessa comissão, que chamamos de comissão de heteroidentificação. Essas comissões, elas serão nomeadas pelo reitor e compostas por 5 membros. E o seu posicionamento deve ser consensual. Se o estudante tem um fenótipo, é negro; se não tem um fenótipo, não é negro. Em não ocorrendo esse consenso, prevalecerá a visão, a autodeclaração do estudante. Esse processo deverá ocorrer, segundo a proposta que a gente levou ao CONCEP, essa comissão, através da Pró-Reitoria, levou ao CONCEP, deverá ocorrer em todo o semestre do ingresso dos alunos cotistas. Professora, ao longo desses anos que a senhora vem estudando, pesquisando, lutando, batalhando para que essas cotas e também outros tipos de ingressos e acessos à população negra, parda, porque também tem essa questão, né? Tem as minorias, que geralmente nem são tão menores assim, como as mulheres, os gays, a questão dos negros. A gente vê que muita coisa foi para frente, né? Não vou dizer que evoluiu, mas que foi para frente. O que é que a senhora acha que foi o maior ganho nesses anos todos de lutas, de colocar mesmo para as pessoas prestarem atenção no que estão fazendo, né? Aquela questão também de estar ali reproduzindo muitos discursos que se via antigamente. Quais foram os maiores benefícios, assim, na sua visão como professora? Uma primeira questão é que os conceitos de minorias têm que ser revistos. As mulheres não são minoria? Não. Porque nós somos a maior parte da população brasileira, né? Em Mossoró, inclusive, e os negros também não são. Se a gente considerar que negros são pretos e pardos. O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já aponta usa esse conceito. O Estatuto da Igualdade Racial também usa esse conceito de que negros são pretos e pardos. Qual é a grande questão? O que a gente precisa evoluir? A gente precisa evoluir na afirmação dessa identidade negra, de que o pardo se reconheça como negro, com pertencimento, com orgulho, com referência às suas origens, à sua proveniência, à sua origem étnica e à história da tradição desse povo que veio para o Brasil escravizado e construiu e constrói essa nação. Então, é essa construção da identidade. E a grande questão também nessa construção da identidade é a afirmação da pauta dos negros nesse país com ampliação de políticas públicas. E isso, com certeza, elevará as condições da presença do negro em toda a sociedade e uma visão positiva do negro, o que contribui e que contribuirá para o rompimento das expressões de racismo e de negação ao outro pela sua variação de cor ou pela sua postura étnica, racial, né? Então eu acho que muitos avanços e agora a gente amplia os avanços para afirmar cada vez mais a identidade, discutir a questão do racismo de cara e combater o racismo. As cotas raciais vêm como uma ação desse processo porque contribuirá com a afirmação da presença desse grupo humano, étnico, racial, tradicionalmente fragilizado, no ambiente de formação de uma elite ou de uma elite cultural do nosso país, elite no sentido de capaz de conduzir a vida nesse país. Então, eu acho que essa é a grande marca que eu acho que são os passos para o futuro. Afirmação de identidade, ampliação de políticas públicas, combate ostensivo, vamos dizer assim, ao racismo. Esse combate adentra também na questão da mídia, professora? Por exemplo, termos mais discursos, mais debates, mais inclusão na questão, até mesmo de se verem, né, como a gente conseguiu ver agora no Jornal Hoje, dentro da maior rede de televisão
do Brasil e uma das principais do mundo, uma negra apresentando um dos principais telejornais desse país. Como é que a senhora observa essa inclusão da questão negra, da questão parda, da questão cabocla, porque também aí vai incluir nordestinos, né? Tem outras nuances que a gente pode discutir depois com a professora Ivonete, mas hoje em si dessa consciência negra. Isso, o racismo é uma das expressões dos múltiplos preconceitos que nós temos, né? E aí é muito importante o combater os preconceitos, as ideias preconcebidas de negatividade do que me é estranho, do que me é diferente, né? E combater o racismo. A gente combate de todas as formas, com estudos, com discussões sobre o pertencimento, como você coloca, com a afirmação da presença negra em todos os lugares e, principalmente, coibindo toda aquela manifestação que negue o outro por ser diferente na cor ou por ter uma cor mais clara ou mais escura, que é a expressão do nosso formato de racismo, né? Todas as formas, a negação de piadas, de brincadeiras, né? De apelidinhos, de expressões que denigram o outro pela condição da cor. E aí eu queria fazer um destaque para uma coisa que foi bacana na universidade, que foi o estudo realizado por duas alunas minhas, fantásticas. Uma faz comunicação, inclusive, né? A Thaisa Lobo, ela era de iniciação científica, e a Gabriela, que fez um estudo, que é do mestrado, que eles fizeram um estudo que foi muito interessante. Quem são, onde estão e o que dizem de si os estudantes negros na UERN. E aí nos trouxe um leque de possibilidades de discussão e das formas de enfrentamento ao racismo, adicionando a isso ao fato concreto da ação do Diretório Central dos Estudantes em pautar esse tema e ser acolhido pela gestão. Então, essas são formas de ampliação, de materialização das formas de combate ao racismo e de ampliação das ações, de lutas, de manifestações mais igualitárias, né, em nossa universidade em particular e em nossa região e em nosso país. Temos muito a avançar. As questões étnico-raciais não são só as questões de negros, são as questões de negro porque são os dois grupos humanos mais marcantes nas nossas sociedades, os negros e os brancos. Mas nós temos nessa dimensão os ciganos, os indígenas, né? E, em particular, as cotas raciais na universidade também tratarão dos indígenas. Que é muito importante, que é outra classe também, muito esquecida, muito desfavorecida, dentro de tantas outras que a gente vê. Tem umas fotos aí, Manu, para a gente passar, só para a gente encerrar aqui, não vai dar tempo, né? Então, professora, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que a senhora repassasse para os nossos telespectadores e web espectadores 3 formas, né, da gente começar a mudar os nossos discursos em relação às pessoas negras, pardas, caboclas, enfim, na questão do racismo em si, que, como a senhora bem falou, traz outras questões de outros preconceitos dentro da nossa sociedade. Eu acho que se você pensa, primeiro embeber-se da condição de humanos. Somos todos humanos. E se somos humanos, somos iguais com as nossas diferenças. Reconhecer no outro um igual, um semelhante, com suas diferenças. Respeitá-lo na sua diversidade. Impedir formas que neguem o outro. Ou seja, não permitir que o outro seja secundarizado, humilhado pela sua condição de cor, de raça, de grupo humano a que pertence. Eu acho que esses são os grandes desafios para a gente. E ampliar o debate. Enfrentar verdadeiramente que o nosso país é multicolor, mas ainda expressa racismo com aquelas cores que não se aproximam do branco. E aí nós precisamos enfrentar isso, que é enfrentar o mito da democracia racial e reconstruir a nossa cultura de igualdade, de afirmação do sujeito. 2 frases ao final, assim, para sintetizar. Tem um pensador chamado José Martí, que é cubano, que foi da época da luta contra o domínio espanhol em Cuba, é um herói cubano, que diz o quê? Diga-se homem, disse tudo. Você não precisa dividir os homens em raça, porque nós somos iguais. Isso há 2 séculos atrás. E outra, uma frase muito linda do Chico César, que é fantástico, né? Alma não tem cor. Verdade. Então, essa é a dimensão de que o outro
que nos é espelhado nos olhos é o nosso igual. Que bacana, professora. Com certeza, a professora Ivonete Soares vai voltar aqui para falar mais a respeito desses estudos, dessas pesquisas e dessas lutas em relação ao nosso povo, a nossa gente, que é, como ela bem falou, somos multicolores.